Oi, gente, tudo bom? Esse vídeo aqui, a gente acabou de sair do cinema. Vamos assistir o Michael Jackson aqui no Paraguai. E eu vou contar um pouco da nossa saga, né? A gente saiu do supermercado Gran Via, vai ter vídeo aí pra vocês da gente fazendo compras lá. E a gente falou, já tinha planejado, vamos assistir Michael Jackson, a gente adora, todo mundo, quem não gosta do Michael Jackson? Poucas pessoas, eu acho, né? Não sei se você que tá assistindo gosta ou não, mas é um ícone, né? Um ídolo. E aí, a gente queria ir em Foz, porque, assim, eu gosto de assistir filme legendado, o Rafa também, e aí eu não gosto de ver dublado normalmente. E aí o Rafa falou, legendado, vamos ver legendado em português, né? Porque, né, em espanhol, complicado. E aí planejamos ir em Foz. A gente saiu do mercado, já era umas 8h10, né? Por aí, né? Uns 8h15. E aí a gente falou, vamos pra Foz então, que o filme começava às 9h, a gente ia ter que sair daqui de Cidade do Leste e ir pra lá. Aí, infelizmente, colocamos no Waze, dando 56 minutos aí do shopping lá em Foz, uma fila de carros imensa para sair do Paraguai hoje, 8 e tanto da noite. Não sei se era gente que veio fazer compra, misturado talvez com pessoas do Paraguai querendo ir passear no Brasil num sábado à noite, jantar, ir para um barzinho, sei lá, isso estava imenso. E a gente não ia chegar a tempo para o filme, que começava às 9h, a gente ia chegar tipo 9h30. Aí desisti, falei, vamos assistir aqui mesmo no cinema, aqui tem Cinemark lá no Shopping Lago, acho que chama, ou Del Lago, alguma coisa assim. E aí eu falei, vamos lá mesmo, Cinemark, né? É a primeira vez que nós fomos assistir um filme em cinema fora do Brasil. Nunca tínhamos ido, né? Em cinema fora do Brasil. E aí o Rafa tava até com medo, né? Como é que ia ser o cinema, mas eu falei, Cinemark é bom, Não, é que né? então, eu não sabia que era Cinemark. A minha expectativa estava bem baixa. E aí a gente chegou lá, o shopping é pequenininho, né? Fomos correndo. Aí eu queria ter gravado, mostrando como é que é o cinema, chegando para você, e deu tempo de nada, porque a gente já chegou atrasado, perdemos os 2 primeiros minutos do filme, comprei o ingresso, já entramos, e o filme já tinha começado, só que perdemos só um pouco comecinho, assim. Mas, tirando isso, foi muito bom, o cinema muito legal do Cinemark, a poltrona bem confortável, e o filme maravilhoso. A gente vai contar agora para vocês o que a gente achou do filme do Michael Jackson. Primeiro, solta a vinheta do Ivo. Absolutely, welcome to our channels. Então, gente, o filme. A gente foi com uma expectativa média, eu vou falar de mim, aí você fala a sua expectativa, assistir o Michael Jackson. Meus pais já tinham ido assistir, falaram que era bom. E assim, eu fui com a expectativa média porque hoje em dia os filmes eles, né, vendem muito, mas na hora que você vai assistir, né, a gente sabe como é que é, muita ideologia, muita coisa, e a gente não gosta disso. E o Michael é um ícone, né, de todas as gerações passadas e ainda vive até hoje, então queria ver como é que isso ia ser retratado. Eu, a nível pessoal, não conheço muito da história da vida dele, assim, de ler biografia ou pesquisar, assistir documentários, eu sei o que a gente sabe, acho que todos um pouco da vida dele, o Rafa acho que sabe até um pouco mais. Então a gente foi querendo ver o que ia ser, e o filme surpreendeu muito a gente, tá? Em questão de filme em si, narrativa, eu achei o filme com um ritmo muito bom. Tipo, você vai acompanhando o Michael, né? Eu vou fazer primeiro essa análise só avisando vocês aí, sem spoilers, tá? E se eu for dar algum spoiler, a gente coloca aqui para vocês saberem que vai ter spoilers, tá? Tudo isso tá no trailer, que é o quê? Acompanhar a vida dele, né? A trajetória dele. Então, a gente achou que a narrativa do filme se desenvolve bem. Tanto é que o filme, quando acabou, o Rafa virou para mim e perguntou assim, mas quanto tempo teve de filme? Aí eu falei, amor, acho que é 2h10, se eu não me engano, tem que conferir lá o tempo do filme. Ele, nossa, parece que passou 40 minutos, passou rápido. Então, assim, o filme realmente, a narrativa dele é boa, o ritmo é bom, na minha opinião, desenvolve bem, desenvolve rápido, e vamos falar da atuação do sobrinho do Michael Jackson, que para mim surpreendeu muito. O trabalho dele, assim, me vendeu muito que era o Michael Jackson ali. Dança muito bem. Pesquisei que ele cantou algumas músicas, só que misturaram, né, com a própria voz do Michael, com a voz do sobrinho, então ficou tipo um mix das duas vozes, que eu achei que ficou muito bom. Então eu achei que a atuação dele foi muito boa, me surpreendeu. Sei que seja um dos primeiros filmes dele, eu não vi ele ter experiência em outras coisas, mas vale a pesquisa, lógico. Mas assim, semelhança física
pelo menos com a caracterização, ficou muito boa, e a interpretação dele muito boa também, realmente vendeu o que era o Michael ali na tela. Então, para mim, se destacou muito. Destacou também a atuação do pai dele, que realmente, todo mundo sabe da história, né, que o pai dele era um homem muito difícil, grande causador de vários problemas que o Michael tinha. Então, eu achei que o ator que fez o pai, muito bom também, né, a gente fica bravo com ele, né, no filme, ele muito bom ator. Outro destaque, a mãe do Michael Jackson também, uma atriz muito boa. Então, assim, os irmãos eu achei que não teve tanto destaque, assim, não dá tempo também, né, gente, mal dá tempo de abordar todas as questões da vida do Michael, quanto mais dos irmãos, assim, mas todos agregaram, todos estavam ali, bacana, mas a interpretação mesmo assim, que eu destaco é os três, né, o sobrinho, o pai e a mãe, muito bons mesmo, principalmente o Michael e o pai. O filme, essa relação do Michael e o pai, muito bem desenvolvida, abordada, para os fãs assistirem. Talvez pessoas podem reclamar que não está detalhado o suficiente, que não está trazendo profundidade suficiente em algumas questões, mas para mim foi o suficiente para o filme. Tá? Talvez se fosse um documentário ou uma coisa um pouco mais, tivesse tempo de tela para desenvolver mais, legal, mas o que precisava para o filme foi feito e eu achei que foi feito muito bem. Quer acrescentar alguma coisa, amor, do que eu falei? Eu acho que o filme foi bem reto, como ela falou, para mim é como se tivesse passado 45 minutos, é até engraçado alguns momentos que, se você assistindo alguns filmes que lidam com música, com coisa do tipo, você tá vendo toda a galera pular, cantar junto e tá vibrando igual, mas você que tá assistindo, normalmente você não compra isso. Você acha bem ruim isso, na verdade. E é o que a gente tá acostumado, na verdade. E até é o bizarro quando dá esse ponto de virada, porque você tá assistindo um filme, aí a galera tá pirando loucamente lá, fritando no show dele, e você tá exatamente nesse clímax também, Exato. porque no final das contas é o Michael Jackson e tem as músicas no filme também, que ele tem a visão primeira pessoa dele, que, pô, você tem normalmente a visão do palco, mas quando vai pra lá, tá a galera, o pessoal todo fritando ali, mas você tá tendo a visão de primeira pessoa dele também, é muito louco. É muito legal. Isso é bem surpreendente mesmo. A atuação do pai dele tá bem legal também. Você fica com vontade de matar o cara. O do Michael tem até um ponto, né, que tinha outro ator que era bem mais parecido com ele do meio pro final, né? Tinha até o pessoal questionando, né, por que não foi esse ator que tinha feito ele. Mas no final das contas, pelo fato dele ser o sobrinho, ele já tinha convivido com o Michael Jackson, ele já tinha os trejeitos do Michael Jackson. Então ele tinha muita intimidade, que ele sabia de como ele fazia, como ele deixava de fazer. E ele cantava, ele dançava. E fisicamente ele tem semelhanças também. Então aí realmente para eles a escolha para eles acabou sendo bem óbvia, na verdade, de ser o sobrinho deles. E nossa percepção, a gente achou bem legal, a gente realmente comprou a ideia que ele é o Michael Jackson no filme, né? Dança muito bem. Cara, a gente gostou bastante do filme. Gostamos bastante. E até acrescentando uma coisa que você falou, amor, da música, a musicalidade do filme é muito boa e ela ajuda a narrativa, ela constrói parte da narrativa. Então, assim, até porque não tinha como, né, pensar em construir essa narrativa sem a música. Então, assim, uma música emendando na outra, levando a passagem de época, levando uma parte da vida a outra parte da vida, a criação da independência do personagem do pai. Então, assim, a música muito boa e não tem como não ser, mas a música usada como elemento narrativo do filme de transição e de manifestação do Michael como o que ele queria ser. É o que eu vejo, assim, no filme, né? E eu achei a música maravilhosa, e que o Rafa falou de todo mundo no cinema empolgado, eu tava dançando lá na cadeira, assim, enquanto eu tava assistindo, tinha gente cantando. Então, assim, o filme é sobre isso, é sobre você experienciar o Michael Jackson de novo na tela grande, é assim, né, você experienciar Michael Jackson. Ai, tá faltando aquilo sobre a vida dele, gente, pessoas vão falar, críticos vão dizer, tá faltando aquilo outro, tá, não sei,
não abordou aquela parte chata que nós sabemos qual é, que teve aquele caso lá, né, das acusações. E, cara, sinceramente, nem queria que abordasse também. Não acho que é Não, na necessário. verdade, a gente não sabe. Por quê? Porque o filme acabou... Vai ter parte 2. Então, assim, pode ser que eles falem sobre isso no segundo filme. Nesse momento, não aconteceu ainda. Não aconteceu Ele tá no ainda. meio da trajetória e tá em ascensão. Exato. Pode ser que seja citado isso daí numa parte 2, que com certeza vai ter, né, pelo jeito que esse filme termina, mas nessa primeira parte, completamente dispensável para mim abordar isso. Eu achei que foi uma construção do que todo mundo queria ver, o Michael ícone. Eu acho que quem vai ver esse filme quer ver um ícone na tela, e é isso que esse filme traz, na minha opinião. Um outro destaque muito importante também para o ator pequenininho que interpreta ele, criança. Que menino bom também, carismático, né, bonitinho, canta muito, porque tem momentos lá que é a voz só, que é o menino que tá cantando, e assim, esse menino, né, o Imo tá falando lá, gente, não sei se ele quer dar a opinião dele também, não foi assistir, mas quer dar a opinião dele. Mas esse menino que fez ele criança também, muito bom, muito legal. Eu acho que tem um futuro muito brilhante pela frente. Se aquela voz dele lá é dele, como eu pesquisei, diz que era, um menino muito bom também. Aspectos como filme, como fotografia, essa parte boa, espetaculosa, filmando shows, nada muito surpreendente em termos de fotografia, assim, de linguagem inovadora, mas entrega o que a gente espera de um filme que vai falar sobre música, que vai mostrar shows. Caracterização achei boa. Teve um momento só da caracterização do segurança dele envelhecendo, que eu achei que ficou meio assim, mas passável super, assim, ficou bom também. Do Michael, sensacional, caracterização. Acho que só teve um ponto. Eu acho que um ponto com relação a CGI. O CGI, tem um personagenzinho que agora, como a gente já está falando com spoilers, vou explicar para vocês, que é o macaco. O macaquinho dele, o chimpanzé, se não me engano. Bem fofinho o personagem, as cenas, muito bonitinho, assim, né? Demonstrando pra gente naquele momento o afeto com os animais que ele tinha, ou pelo menos o que o filme traz que ele tinha, né? Como a gente sabe, dá até para fazer um outro vídeo, se as pessoas gostarem desse, a gente pode estudar e pesquisar fatos sobre o filme para ver o que era verdade ou não, mas passou pra gente a sensação de que ele amava muito os animais, né? E ele pega esse chimpanzé, parece que ele resgatou, né? E levou para morar com ele, de maus tratos, e o CGI do chimpanzé deixou a desejar ali, e tem momentos da girafa também, que ele tinha vários animais lá, que também deixou a desejar um pouquinho. Isso daí foi onde eu senti um pouco assim, mas, e o Rafa também, né, amor? Mas assim, passa, né, passa, mas dá aquela escorregada ali, mas CGI, né, gente, a gente já não gosta muito, nós dois aqui já gostamos mais de efeito prático. Na minha opinião, 100% contra o abuso de CGI. Dava pra talvez ser um chimpanzé de verdade? Né? Deixa aí seus comentários. Eu acho que sim, né? Mas sabemos as complicações de uso de animal também, que o pessoal não gosta. Então, assim, cumpriu ali e mostrou pra gente o que tinha que mostrar na narrativa, mas em termos de CGI, desnecessário. Seria melhor se fosse, né, um efeito prático, um animal de verdade, mas enfim, né? Você passa por cima e segue o filme, né? E acho que é isso, esses são os principais elementos que destacaram pra gente nesse filme. Recomendo que todos vão assistir, é um filme que eu acho que ele é feito para agradar, de verdade. Agradar quem? Todos nós que crescemos ouvindo Michael Jackson, nossos pais né, Michael Jackson fez parte da juventude deles, né? E talvez novas gerações que escutam falar do Michael, mas não conhecem tanto, né? Escutam os pais falarem, escutam músicas aqui, outra ali. Então é um filme homenagem, é assim que eu vejo. É um filme que mantém o aspecto dele de ícone, né? Herói de sua própria vida. Não endemoniza nada e não quebra a figura dele. Ele vai ter, acho que vai ter bastante fanservice, né? E eu acho que ele passa mais por fatos, na verdade, que é incontestável. Não tem como fugir disso. Tanto é que no final das contas, é o que ela falou também, que eu acho que algumas pessoas vão falar assim, mas tinha que ter mais disso, um pouquinho mais daquilo, mas no final das contas,
não dá para você lidar com tudo de forma profunda, né? Senão vai virar uma série. E aí eu acho que já foge do propósito do filme. Já foge, Não tem né? como manter o filme dessa forma. Então, assim, eu acho que, levando em consideração a proposta do filme, que já, teoricamente, foi longo, né? Foi 2 horas, Isso. que pra mim passou em 45 minutos. Nem isso. Então, eu acho que, na minha opinião, cumpriu o propósito do filme. Também acho, me surpreendeu numa época em que a gente vem de filmes que decepcionam muito, que querem vender muito ideias que a gente às vezes não concorda, ou que a gente também não quer assistir um filme por isso, a gente quer assistir um filme por ser um bom filme. Esse filme eu acho que respeitou o Michael, na minha opinião. Não sou assim uma fã do Michael Jackson no sentido assim, né, aquela que idolatra no sentido de que é o meu favorito, mas eu respeito e gosto por padrão, assim, porque ele não tem como falar mal do cara em termos artísticos, né? Ele era um combo, assim, realmente uma estrela que brilhava, nasceu assim, para trazer alegria, eu acho, e trouxe muita coisa boa para todos nós, né? E toda vez que você escuta as músicas dele, você começa automaticamente a dançar. Então, o cara realmente era animal, e eu acho que o filme respeitou e trouxe isso para a tela. Um outro ponto que eu queria falar, já que a gente tá nos spoilers, é uma cena que eu achei que ficou muito boa, é a parte lá que ele sofreu aquela queimadura, né, que pegou fogo. Também foi um dos pontos altos do filme pra mim. Muito bem feita a cena, eu gostei muito, achei que ficou intensa, eu gostei. Você fica com mais raiva do pai dele ainda, nesse momento. Dramática, e eu achei que foi muito bem feita, muito bem retratada também. O lance dele com o nariz também, que vai passando o filme, ele vai afinando cada vez mais aquele nariz, vai dando uma agonia, porque o nariz dele já era lindo, né, não tinha que mexer, mas enfim, também, então assim, todos esses aspectos, o quanto ele sofre com a questão da queimadura, ou como a família aborda esse acontecimento, né, naquele momento que eles iam sair para turnê, que o pai dele forçou a barra para que acontecesse, do Jackson, de todos os irmãos juntos, a questão do nariz, que é por um comentário que o pai dele fez, né, do nariz grande e tal, e ele talvez isso martelava na cabeça dele. Enfim, a gente sabe que eles tinham muitos problemas. Eu ainda acho que o filme podia até trazer mais, sim, lógico, a gente sempre quer ver mais, mas o filme escolheu ir por um caminho da musicalidade, do ícone, desse um pouquinho de backstage, tipo, gravando clipe, gravando comercial, trocando de produtor, saindo do pai, buscando independência, e não escolheu entrar tanto na dramatização interna entre ele e o pai. Teve isso, mas talvez podia ter mais. Se o filme quisesse ir por esse lado um pouco mais pesado, porque poderia. Mas ele não vai, ele é um filme bem tranquilo, familiar, alto astral. Isso. Alto astral. Ele não entra em nada de baixo astral. Mesmo as questões com o pai, entendeu? É o que eu achei. Então é um filme que eu recomendo muito. Você quer acrescentar alguma coisa antes da gente dar a nota final? Não, acho que a gente tocou nos principais pontos, assim. Bem resumido, né, gente? E se você gostou dessa análise, desse review do filme, fala aí pra gente, porque eu amo filme, né? Por óbvio, né? Porque foi o que eu estudei, é o que eu trabalho, é o que eu gosto. Quero trazer mais reviews de filme pra vocês aqui no canal. É uma coisa que nós dois amamos. Não, eu odeio o filme. Odeia, né? Eu forço ele a assistir. Sou forçado a assistir. Forçar, coitadinho. Eu sou forçado a assistir filmes de ficção. Ai, gente, é mentiroso, tá? Ele ama filme, sim. O pessoal vai achar que eu te forço mesmo a assistir filme aí. É mal assim, vamos assistir. Mas se você gostou de saber nossa opinião sobre o Michael Jackson, tem interesse em saber nossa opinião sobre outros filmes, séries, conteúdos, escreve aí, é muito importante pra gente saber o que vocês querem ouvir aqui no nosso canal também. E é isso. Nota final, nossas, né? Eu vou dar a minha, o Rafa vai dar dele, pro filme. De 0 a 10, eu dou 7,8. Eu achei um filme muito bom. Eu vou dar essa nota, né, porque eu acho que é perto de 8, e por que não mais que isso? Porque tem coisas que eu acho que, apesar de ter sido muito bom e muito alto astral, eu ainda acho que poderia ter tido um pouco mais de nuance na dramatização ali, né? Eu acho que dava para encaixar uma coisa ou outra, mas
muito bom. Então 7,8 aí pra mim, uma nota boa, um filme muito bom de assistir e que eu veria de novo. Sua nota, amor? A minha nota eu dou 8. Dá 8? Eu dou 8 porque eu concordo que poderia ter mais nuance, poderia ficar mais denso, mas eu acho que não foi essa a proposta. Eu acho que a proposta realmente deles é tentar fazer um filme que ele se superar, assim, ele se superou muitas vezes e eu acho que eles quiseram levantar muito esse ponto da superação dele. Eu acho que o objetivo era ser um filme alto astral. Sim. Então, talvez a parte 2 pode ser mais densa, né? Pode ser, então. E aí eu acho que na minha concepção, esse era o objetivo do filme. Você sabe que você falando, leitura. Eu concordo. E se esse é o objetivo, eu acho que eles conseguiram atender isso. E obviamente tem uns pontos aqui técnicos até, mas é completamente passável. Eu vou fechar a nota nossa geral, já que a nossa média, né, já que eu dei 7,8 ele 8 em 8, então 8 é a nossa nota final. Concordo com o que o Rafa disse, né, com o que o Amor falou. Eu acho que talvez esse primeiro filme tenha sido essa ideia deles mesmo, o que significa que a parte 2 pode sim trazer... a gente não tem como saber, não tem como saber, mas pelo andar da carruagem eu diria que se a parte 2 for até o fim mesmo, eu acho que vai mostrar um pouco mais, tem tendência a daí virar para outra direção mais dramática mesmo, faz sentido, já que a parte 1 foi só ascensão e coisa alto astral e coisa bacana, né? E é isso, não é à toa que está sendo o filme biográfico com maior nota de público e mais visto dos últimos tempos, né? Tempos para um filme biográfico, né? Tá sendo, muitas pessoas estão indo assistir, então tá arrecadando bastante mundialmente, porque realmente ele traz isso tudo que a gente comentou. E é isso, escreve aí, deixa seu like, compartilha, comenta o que você achou do filme. Eu quero saber se você também gostou, se você discorda, o que você discorda, o que você entende que foi diferente, o que você acha, sua opinião é importante pra gente, e a gente se vê num próximo vídeo. Mas faltou, você pediu, voltando o hype. Né? Aí, ó, pede aí pros nossos amigos aí. Eu já um toque, agora é sua vez. Tem um botão hypar aí, gente. Se aparecer para você esse botão, clica, que também ajuda a gente a aparecer para outras novas pessoas que podem gostar do conteúdo que a gente está fazendo também. Então, botão hypar, like, eu sei que é muita coisa, parece uma tarefa, né? Mas qualquer coisa que você fizer já ajuda a gente bastante aqui no YouTube a crescer. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Pô!